Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de trazer à tona aqui no nosso canal um assunto que eu considero por demais importante, que é um assunto da história do nosso Piauí. Voltando ao tempo da Batalha do Genipapo, até parece que o nosso acontecimento histórico mais importante é a Batalha do Genipapo, mas não é não. Existem muitos outros acontecimentos históricos importantes e nós temos falado sobre eles aqui no canal. Mas hoje eu gostaria de falar especificamente sobre uma figura extremamente importante, uma figura fundamental para a nossa independência. Uma independência até de certo modo questionável, até hoje, não é? Será que nós somos realmente independentes? Será que nós de fato já conquistamos a nossa independência? É o que dizem muitos pelo Brasil afora e também adentro. Afora e adentro, arriba e abaixo, afora e adentro e tal. Deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. Vamos ao nosso assunto aqui do vídeo de hoje, falar sobre o Tenente Simplício José de Souza. O Tenente Simplício José de Souza foi uma figura exponencial ao tempo da Batalha do Genipapo. Começa que ele integrava as forças de segurança do Império Português, do Reinado Português, né, do rei Dom João VI. Ele era um vereador da Câmara Municipal de Campo Maior e naquele tempo os vereadores eram eleitos pelos representantes da elite, os fazendeiros, os grandes comerciantes. Não havia políticos entre pessoas pobres. Portanto, ele era filho de um fazendeiro português, embora nascido no Brasil. E ele, a princípio, ficou contra a independência do Brasil. Mas depois, convencido por discursos do Padre Jerônimo, que é outra figura exponencial desse período, lá da Igreja do Rosário, e também pelas pregações formuladas pelo Lourenço Barbosa, que depois foi acusado, preso e sumiu nas masmorras da repressão imperial, ele realmente se convenceu da necessidade de lutar pela independência, se convenceu de que ele era um brasileiro e ele tinha que lutar pelo Brasil e não pelos portugueses. E aí ele passa a integrar as chamadas forças insurretas, que haviam os revolucionários, né, que estavam praticando a insurreição contra a monarquia portuguesa. E passou a lutar, tomando de conta ali, assumindo o comando militar da vila de Campo Maior por designação dos que haviam feito a independência. A independência do Piauí, ela foi proclamada logo depois do dia 19 de outubro, em Parnaíba, pelo Simplício Dias da Silva, é outro Simplício, tá, pessoal? Estou falando do Simplício José de Souza. Simplício Dias da Silva e pelo juiz João Cândido de Deus e Silva, lá em Parnaíba. O João Cândido nem queria, ele foi convencido e praticamente pressionado pelo Simplição da Parnaíba a fazer essa independência. Então houve a repressão, o pessoal do Piauí foi para a Granja no Ceará, se rearticular e voltar para confirmar essa luta da independência. E enquanto isso, em Campo Maior e outras cidades, Oeiras também, já no dia 24 de janeiro de 1823, foi proclamado lá pelo Visconde da Parnaíba, né, Manuel de Souza Martins, proclamou a independência lá em Oeiras, e a partir desse momento eles começam a organizar as lideranças militares nas cidades. Eram apenas 5 cidades do Piauí naquele tempo, Campo Maior, São João da Parnaíba, Marvão, Valença e Oeiras. E eles organizam as lideranças militares para tomar de conta dessas cidades e suas respectivas regiões, os seus respectivos distritos, e nesse caso o Tenente Simplício foi colocado para tomar de conta de Campo Maior. E ali ele passou a combater, porque quando surgiu a independência, não tinha um governo central que vinha lá, ainda estava lutando, o príncipe regente lutando para ser imperador, e as forças portuguesas lutando para se firmarem, para se manterem no poder. Então ainda estava muito confuso esse sistema de poder, esse sistema de governo. E todas as províncias passaram a enfrentar rebeliões populares ou rebeliões de pessoas que haviam sido contratadas para lutar na Revolução e terminaram não recebendo absolutamente aquilo que lhes havia sido prometido, que foi o caso aqui da província do Piauí. E criou-se assim uma grande confusão, sem contar que havia também um sujeito em Campo Maior, que era o Vicente Bezerra da Costa, conhecido como Vicente Bonzão. Ele era um cangaceiro. Eu até fiz um vídeo já contando a história dele, mostrando que ele foi o camarada que fez que implantou o cangaço antes
de Lampião. Então o Vicente Bezerra da Costa, o Vicente Bonzão, ele se acompanhava com pelo menos 80 homens. 80 homens acompanhavam o senhor Vicente Bezerra da Costa. E todos eles armados até os dentes, praticavam as maiores atrocidades ali na região de Campo Maior. Trucidavam fazendas, sequestravam fazendeiros portugueses com o intuito de pedir-lhes resgate aos seus familiares, mas eles, no entanto, matavam esses fazendeiros, né? Ao invés de entregar os fazendeiros, devolvê-los com vida, eles matavam esses fazendeiros e não entregavam sequer os restos mortais aos seus familiares, abandonavam nas matas circundantes à vila de Campo Maior para os animais comerem os seus restos mortais, esse Vicente Bonzão. Era uma figura extremamente cruel e, de repente, o tenente Simplício se viu frente a frente com ele por conta de uma série de atrocidades que ele estava praticando em Campo Maior, sequestrando fazendeiros, matando fazendeiros, sequestrando familiares de fazendeiros. Os seus agregados ou capangas do Vicente Bonzão, estuprando mocinhas de família, e os pais desesperados procuravam a ajuda da polícia, representada pelo tenente Simplício, e ele disse, bom, chegou um momento em que não dava mais, né? Então ele baixou vários decretos, determinando que esses homens entregassem suas armas ao comando militar da vila de Campo Maior, e aqueles que não entregassem essas armas, que imediatamente seriam alvo de repressão violenta da polícia. Ele avisou, inclusive, repressão violenta. Eu tenho documentos que eu pesquisei junto ao arquivo público e conto isso num livro chamado Sobre Mercenários e Libertadores, que lancei em 2019, tratando exatamente sobre essa figura ímpar da nossa independência, que é o tenente Simplício. Ele também baixou no seu decreto a determinação para que todos aqueles elementos que tivessem roubado pertences alheios, que cuidassem imediatamente em devolvê-los. Caso contrário, sofreriam também violenta repressão das forças militares da vila. E rapidamente muita coisa começou a ser devolvida na surdina. Eles devolviam os pertences roubados nas fazendas à noite, sem que os seus proprietários vissem. Mas o Bonzão não. O Bonzão continuou com sua prática de atrocidades, e aí o tenente Simplício disse, pois agora chegou a hora da gente combater o bom combate. Parafraseando aqui o Santo Agostinho, né? Ele não disse, eu estou dizendo aqui, estou usando aqui uma figura de retórica, e aí ele foi ao enfrentamento. Primeiro ele mandou um comunicado para que ele se apresentasse à delegacia de polícia e costumes, ele não se apresentou. Mandou um segundo comunicado, ele não se apresentou. Então ele pegou homens, não em quantidade suficiente para enfrentar todos aqueles capangas, mas homens habilidosos, pegou inclusive indígenas que estavam ali. Essa parte dos indígenas, eu posso até depois fazer um vídeo para tratar também sobre isso, que é uma história muito interessante, a volta dos índios ao Piauí. Muita gente, mas os índios foram exterminados. Sim, eles foram exterminados, mas num determinado momento, lá no período da batalha, eles foram requisitados à Serra Grande do Ceará e voltaram para ajudar nas lutas da independência. E aqui, muitos deles permaneceram e refixaram as suas moradas em diversas regiões da província. Ele foi ao enfrentamento do Vicente Bonzão e foram vários dias de combate, de conflito. Tudo isso aconteceu, pessoal, não foi na Batalha do Genipapo, foi antes da Batalha do Genipapo. Foi entre a passagem do Fidié para São João da Parnaíba e esse conflito do dia 13 de março. O Fidié passou mais ou menos meados do mês de dezembro, um pouco antes do Natal. E ali as autoridades da vila até prestaram homenagens a ele, mas depois eles se rebelaram, as autoridades se rebelaram e realmente lutaram pela independência. Então, nesse meio tempo, diz-se que o Vicente Bonzão tinha proteção de autoridades. Acha-se que era o Manuel de Souza Martins, que o Manuel de Souza Martins também era agregado à coroa portuguesa. Só depois é que ele passou a fazer parte dos insurretos. Ou então do próprio Fidié, de comandantes militares ligados ao Fidié, que teriam dado autoridade ao senhor Vicente Bonzão para que ele realmente praticasse esses atos absurdos contra a integridade física, a integridade moral de toda a colônia portuguesa, que estava se lutando, mas tinha que se lutar não dessa maneira terrível, praticando essas atrocidades. E finalmente ele conseguiu derrotá-lo, né? E quando ele derrotou, ele unificou a vila para garantir a convocação de vários personagens, também históricos e populares, para lutar, para fazer parte das fileiras
do Exército Brasileiro na luta pela independência. Então, o Tenente Simplício eu gostaria de citar aqui como uma das figuras que eu homenageio nesta data aqui no estado do Piauí. Hoje, pela sua participação na Batalha do Genipapo, na pacificação, porque depois ele também atuou na pacificação da vila de Campo Maior. E sobre este vídeo eu gostaria de pedir que você compartilhasse com 3 amigos nas suas redes sociais. Pode ser ou tá difícil? Um grande abraço. Tony Rodrigues, Além da Notícia.